Eu quero te convidar, sem mais demora, a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16, se você puder ficar de pé. Vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Queria chamar minha esposa, ela vai orar com a gente nessa hora. E ela vai pedir ao Senhor que continue nos fazendo dar graças a Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Deus, entregando o nosso louvor, nossa vida diante do Senhor e pedindo, Deus, continua falando ao nosso coração a Tua palavra que é maravilhosa, como acabamos de cantar, de ouvir, Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, transforma as nossas vidas, o nosso olhar, e que cada dia, Deus, a gente viva para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Nós estamos muito felizes pelo convite, porque é sempre um privilégio poder compartilhar da palavra, ainda mais quando tem a ver com o que a gente também ama, ao mesmo tempo que ama Jesus, a nossa família, a nossa igreja. A gente ama acordes também, né? 7/9, 13B, um alteradinho não faz mal para ninguém, né? Os músicos, quando a gente fala essas coisas, eles já sabem de tudo aí, né? Mas a gente gosta muito. Às vezes o pessoal que está meio desconectado, o cantor, né? É a hora que você vai ver se o cantor é crente ou não. Se você botar um acorde ali com quinta aumentada, uma nona bemol, ver se ele vai segurar a nota. Se segurar a nota, é crente. Se não segurar, tá mais ou menos, né? E se não segurar, no final você pode cantar: segura na mão de Deus, segura, né? Mas, meus irmãos, estou falando isso porque música e missão tem tudo a ver com a vida da igreja. A história que o Marcos contou no começo, olha que interessante. Falou sobre o início da igreja. Lá, 1800 e quanto mesmo? Mas lá atrás, eu até brinquei com o pastor ali, eu falei, eu nem era nascido nessa época, né? Mas olha, irmãos, a música tem a ver sim com a missão do povo de Deus. Se você passar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que o povo de Deus canta. O povo de Deus sempre cantou. O primeiro que fez uma poesia, eu quero pensar que ele cantou também, é Adão. Gênesis capítulo 2, quando ele olha Eva, é uma poesia em hebraico lá. E o hebraico é cantilenado, é como que é uma língua cantada, né? Como o espanhol de algumas regiões. E Adão vê aquela bênção que Deus deu a ele, e ele faz uma poesia maravilhosa, né? Nós vemos que o povo de Deus vai cantando ao longo da história. Quando Deus abre o mar vermelho e o povo atravessa, Êxodo capítulo 15 é a grande poesia e grande canção que nós vamos ter. Do povo que celebra a libertação. O povo que celebra as bênçãos de Deus, mas que celebra os livramentos de Deus. Afinal de contas, eu nunca vi ninguém passar no meio da praia aqui, com o pé enxuto, de um lado para outro. Você já viu? Mas lá Deus abriu as águas. E o povo de Deus passou. E o povo inimigo pereceu. Então, do outro lado, louvado seja Deus, já tinha baterista. Por isso que eu casei com uma. Miriam pega a percussão e junta com aquela melodia, aquela poesia e louva ao Senhor. E foi boa também a fala do Marcos, quando ele falou que aí pôde ter bateria, né? Que aí não era mais do Satanás. Santificaram a bateria ali,
água benta, tudo, né? Irmãos, em uma ocasião, eu acho que eu contei aqui, mas eu e a Cíntia, a gente tinha acabado de tocar no louvor, e era uma composição autoral também, em cima dos salmos, e aí a gente estava cantando: louvarei pam, pum, pum, ao Senhor, por toda a minha vida cantarei louvores ao meu Deus. E era a salsa. E os presbiterianos, tudo ouvindo. Aí a Cíntia fazia as viradas e a gente cantando com o pessoal vocal, né? Aleluia, louva a minha alma, aleluia. E a Cíntia, aleluia. E o baixo, e a gente fazendo os tumbalos e tal. E os presbiterianos, tudo assim. Aí eu falei: meu Deus, no final desse culto aqui, Cíntia, nós vamos aguentar, você fica do meu lado. E aí a gente, no final do culto, foi bênção, tudo, descemos, aí lá vem um presbítero. Irmão, quando o presbítero vem falar no final do culto, você prepara o coração, né? Aí eu e a Cíntia aqui, o casal em união, né? O povo unido jamais será vencido, né? O músico unido também, viu? Aí lá vem o presbítero, olhou para nós assim, chamou outro presbítero. Falei: meu Deus do céu, é disciplina aqui na igreja dos outros. Aí lá vem o outro presbítero, cabelo branquinho, né? Bem, aquele homem das cãs da sabedoria. Aí o presbítero mais novo pegou, olhou para ele e falou assim: fala para ela aí que a bateria é do Satanás agora. Meus irmãos, o presbítero mais sábio não ficou nem vermelho. Ele olhou para a Cíntia assim e falou: ó, irmã, do jeito que você tocou aí é de Jesus, mas aqui tem uns endemoniados que tocam aquele negócio. Meus irmãos, mas como é maravilhoso louvar o Senhor, não é? Os salmos nos mostram que essa cultura da música, da percussão, das cordas dedilhadas, basta você lembrar Saul possesso, endemoniado mesmo. A alma dele tinha paz quando um servo ungido por Deus tocava um instrumento, e o demônio tem que ir embora. Nós vemos isso acontecer ao longo de toda a Escritura. Talvez você não saiba, mas além dos 5 primeiros livros, que a gente chama de lei ou Torá no hebraico, além dos salmos, que são os livros poéticos, nós temos os profetas também que cantam. Você sabia que a maior parte do profeta Amós é escrito de forma poética e cantada? Amós canta, e Amós canta sobre a justiça, sobre o juízo de Deus, e no final ele canta sobre a misericórdia, porque o Deus que envia justiça também é um Deus amoroso, é um Deus justo, e que livra até quem não merece. Amados, a Bíblia inteira é assim. O livro do Novo Testamento que mais fala de música, como o do Antigo Testamento, Salmo, qual é? Qual é? Porque o povo de Deus tem tudo a ver com música, e a nossa missão de existir, de cantar, de reunir, de orar, de visitar alguém, tem a ver com o que a gente professa. Qual é o livro do Novo Testamento que mais fala sobre esperança e música? Qual é? Do Novo Testamento. Novo Testamento. Quem estava aqui no domingo que eu vim já sabe, né? É Apocalipse. Você sabia? Apocalipse tem canto de todo o povo de Deus. Você já percebeu isso? Tem um dos cânticos que a gente canta. 2, um mais antigo e um mais atual. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Olha,
que era, é e há de vir. Você sabe quando a igreja cantou isso? Quando o sangue dos mártires estava sendo derramado sobre a terra. Quando João, o apóstolo do amor, tinha sido odiado e jogado num tacho de óleo fervente, e ele não tinha morrido. Ele está isolado na ilha de Pátimos. É o dia do Senhor. É o dia que o grupo de louvor, que os crentes se reúnem para adorar aquele que vive pelo século dos séculos. Ele está isolado, mas não desamparado. Porque quem ama a Deus, porque quem vive para Deus, pode passar o que for, o hino de louvor está sempre nos nossos lábios. Você sabe, irmão, João estava em sofrimento, a igreja estava em sofrimento. Por isso Jesus se revela a ele e diz o que a igreja deveria continuar crendo. E se na terra há dificuldades e há aflições, Jesus mostra ao seu povo que por toda a eternidade ele é adorado. Pelos mártires, ele é adorado pelos anjos que nunca pecaram. Ele é adorado no capítulo 15 de Apocalipse, quando os vencedores cantam os cânticos de Moisés. E aí lembra capítulo 15 de Apocalipse, para quem gosta de teologia bíblica e de música, Êxodo 15 e Apocalipse 15 tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa missão, com o chamado, com a convicção que Deus me deu e deu a você de crer, viver e compartilhar sua palavra. O cântico dos vencedores, por Cristo também. De Apocalipse capítulo 15, versículo 2 em diante é: grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos. Olha, vocês sabem, seus caminhos. E o refrão: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Meus irmãos, é a igreja. Já é a igreja vitoriosa, triunfante, não mais militante, não mais nas suas dores, não mais nas suas lutas, não mais nos seus medos, nas suas inquietações, na insegurança que esse mundo oferece, mas é a igreja diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por toda a eternidade. Você está entendendo como música tem tudo a ver com a gente? Por isso é tão estranho quando um crente chega atrasado no culto. Alguns ainda acreditam que a bateria é do Satanás. Alguns também acham que a guitarra é. Não, irmão. O povo de Deus, em missão, canta. O povo de Deus em missão, toca. O povo de Deus em missão adora ao Senhor da missão. Meus amados irmãos, nós poderíamos passar tanto tempo aqui, porque é tão bom ver tanta gente reunida que ama o Senhor e ama louvar ao Senhor, ama cantar para o Senhor, tocar para o Senhor. É muito bom, isso tem feito parte da minha vida, da vida da minha esposa. A Cíntia começou a tocar bateria com 9 anos. Eu comecei a estudar música, eu tinha 8, mas tinha 2 gêmeos lá que não eram muito de Deus não, na minha sala, né? E aí eles me chamavam para matar a aula. E a aula era dentro da igreja, viu, irmão? Aqueles moleques, aqueles 2 lá, não era fácil não. Mas músico, né? Músico é meio assim, né? Mas que bom que Deus trata o nosso coração. Que bom que Deus nos dá o que Ele quer. E que bom que Ele nos quebra, que Ele nos moe. E que Ele nos molda de novo. Faz da nossa vida um vaso novo. E derrama o tesouro mais precioso que alguém pode ter. Um baterista, um tecladista, um vocalista, o Evangelho da graça de Jesus, que faz a gente fazer tudo o que faz.
A pergunta que eu queria fazer nessa noite, Colossenses, essa carta de um pastor preocupado com uma igreja que precisava conhecer melhor esse Cristo, que foi prometido lá no Éden, que também foi cantado nos Salmos, que foi profetizado pelos profetas e que se fez carne nos evangelhos. Se fez carne, habitou entre nós, como disse João, cheio de graça e de verdade. E foi possível ver no rosto dele a glória do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Ele se fez carne. Paulo, preocupado com isso, escreve para os irmãos de Colossos para que eles entendam a preciosidade que é conhecer Cristo, ser salvo por Cristo, transformado por Cristo, usado como instrumento precioso nas mãos de Cristo, afinado na terra, pelas notas celestiais, conduzido aqui, coração ritmado pelo ritmo do céu. Meus amados irmãos, Paulo escreve, e aí você sabe, eu sei que infelizmente tem alguns que pensam hoje que a igreja deve cantar apenas salmos metrificados. A grande pergunta que nós temos é então, como unir música e missão? Como é que Paulo fez isso? Porque se você não sabe, Colossenses capítulo 1 também é um cântico de louvor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor. Por que Ele é Senhor da criação? Pois nele foram criadas todas as coisas. Você está entendendo? Paulo escreve para eles e canta logo no capítulo 1. Olha como é importante quem vive para o Senhor, na missão do Senhor, para a glória do Senhor, cantar, mas sabendo que canta. Como é que a gente pode unir música e missão? No capítulo 3, no versículo 16, essa preocupação pastoral e missionária também, para que a igreja em Colossos não caia no erro de desvalorizar o seu Senhor e Salvador, aquele que nos reconciliou com o Pai e nos fez um. A chamada de Paulo, muito interessante, da vida cristã, da piedade cristã, individual, mas que vai para o coletivo. E se você crer no Senhor da missão, se você acredita que Jesus cumpriu a missão dele e transmitiu a você, como diz Lucas em Atos, a primeira coisa que ele escreve para Teófilo é a respeito do que Jesus fez e ensinou. E em Atos, ele escreve o que Jesus continuou fazendo e ensinando, através de quem? Dos apóstolos, dos discípulos, da igreja, que chegou a mim e até você. A responsabilidade da missão é a mesma. Então ele diz que isso vai passar para a esposa. Se você ler depois Colossenses na sua casa, capítulo 3, daqui em diante, você vai ver que Paulo diz que o relacionamento da esposa com o seu marido vai ser uma bênção. Do marido com a esposa, maravilhoso. Dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, do trabalhador com o chefe. Então, ô irmão, se você tem reclamado muito do seu patrão, começa a cantar antes de entrar na sua empresa. Canta lá, chega na porta e canta: glória, glória, aleluia. Ele é chato, mas é bênção. Meu salário sai daqui, toda glória a Jesus. Irmão, a gente precisa. Paulo diz que crer nesse Senhor, viver crendo quem Ele é, proclamando a sua palavra, muda os nossos relacionamentos. Tanto os de perto, de dentro da nossa casa, mas os que estão em volta. Até porque a missão cristã não é apenas para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua esposa. Jesus não disse que você tem que apenas evangelizar os da sua casa. Porque, irmão, irmã, olha para mim, você precisa, viu?
O trabalho de um pai é pai até Jesus se chamar. E o pai é discipulador do filho. O trabalho de uma mãe é trabalho até Jesus chamar a mãe. E a mãe é uma discipuladora de seus filhos. Porque os filhos de vocês vão fazer as mesmas coisas. É o chamado de Deus para nós. O povo dele em missão no mundo. E esses 2 versículos aqui resumem muito bem para nós como é que a gente pode unir música e missão, então, de forma prática. Isso vale para todo crente, não só para quem toca aqui, para quem canta aqui, mas para mim, para você, para todos nós. Como é que a gente une teologia, ortodoxia, teologia certa, com ortopraxia, prática de vida certa? Paulo diz assim, é simples, que habite ricamente em vocês a palavra. Sabe o que significa? Que para unir música e missão, você precisa entender que você é milionário. Você já entendeu isso? Você já entendeu que você é um milionário? Porque a igreja de Colossos também passava dificuldades, aflições, mas Paulo está dizendo, vocês têm que ter algo muito rico, muito precioso, dentro de vocês. Não tem que estar em volta de vocês. Não tem que ser alguém que disse. Porque quem vive em missão, que acredita na missão, que recebeu uma incumbência, precisa crer nisso. E quem te chamou precisa ser melhor que você, ou não? Precisa ser maior que você. Precisa ser mais talentoso do que você. Precisa ser mais inteligente do que você. Porque obedecer a alguém, para mim obedecer a alguém, essa pessoa precisa ser autoridade, não precisa? Não faz você lembrar de alguma coisa sobre todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? Não faz você lembrar disso? A palavra de Cristo nos torna milionários. A palavra de Cristo tem que habitar de forma rica, porque a palavra de Cristo não é uns trocadinhos religiosos, não é uma esmola dos céus, é o tesouro divino que veio encher, transbordar, veio transformar a alma de todo aquele que crê. É autoridade, é alguém maior, é alguém melhor, que tem a palavra perfeita, que tem o jeito certo de falar. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela é capaz de entrar em lugares inimagináveis. Quando Paulo estava preso, ele disse assim, olha, para os filipenses, né? Os irmãos lá tudo, eu vou servir Jesus mais não, eu vou cantar mais não. O regente do coral falou que meu contralto é ruim. Eles estavam chorando, mas chorando ainda mais, porque o pastor, o amigo Paulo, estava preso. E Paulo fala para eles, vocês podem até, ter as emoções, os sentimentos, mas lembrem-se de uma coisa, eu estou preso. A palavra não. A palavra é livre. E Paulo inverte o jogo, ele fala assim, vocês estão preocupados comigo, é? Eu estou aqui evangelizando. E lembrando de Atos capítulo 16, para músico que gosta de Bíblia e crente também, Paulo gostava de cantar. Não é à toa que depois de apanhar em Filipos, ele está falando com os irmãos de Filipenses, depois de apanhar, meia-noite, Paulo está lá reclamando de Jesus, né, irmãos? Reclamando da missão, né? Cidade miserável, essa cidade de Filipos aqui. O que a gente veio cantar aqui, Silas? O que a gente veio pregar aqui? Para que a gente veio aqui falar de Cristo? A gente apanhou, olha aí, Silas, olha suas costas, está horrível, viu? Olha a minha aí também, está tudo arrebentada. Vamos embora, para com isso. Foi isso que Paulo fez, irmãos? O que Paulo fez? O que ele fez? Cantou. A palavra nos torna milionários, riquíssimos. A palavra nos mostra que você não precisa de dinheiro ou de aprovação para ser e fazer o que Cristo te deu como responsabilidade. Ô meus irmãos, a palavra alegra o nosso coração, a palavra preenche a alma. E Paulo está dizendo, é isso que tem que habitar ricamente dentro de vocês. Para vocês não se desviarem,
para vocês não se afastarem, não terem vergonha da missão, vocês precisam ser ricos, milionários da palavra de Cristo. O que ele disse, irmãos? O pessoal de Colossos precisava lembrar o que Cristo disse. Mas a palavra de Cristo foi compartilhada com os apóstolos. E o que os apóstolos disseram? Quando você lê a Escritura, o que Paulo fala sobre Cristo, o que Pedro fala sobre Cristo. Eu podia falar um monte aqui, porque Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Paulo fala de Cristo como cumprimento da profecia da boca do rei Davi, que cantou. Mas o que eles disseram? Será que no dia a dia, na nossa correria, meus irmãos, nós nos lembramos da palavra de Cristo, que foi compartilhada com os apóstolos, e que era eco do que os profetas disseram, do que Moisés disse, do que o salmista cantou? Você se lembra dela? O que sustenta você quando chega um diagnóstico médico na sua casa, que você não esperava? Estava tudo tão bem, estava tudo tão lindo, mas apareceu um tumor, um nódulo. Estava tudo tão bem, estava tudo tão maravilhoso no seu trabalho, mas daqui a pouco chega uma convocação do seu chefe, e que diz assim: muito obrigado por todos os anos que você trabalhou nessa empresa, mas você está sendo desligado. Será que quando você é desligado de um quadro, de uma empresa, você também se desliga de Deus? Será que você se desliga das promessas? Será que você se esquece da palavra de Cristo para você? Será que você se esquece ou você se lembra? Em que você se segura quando o seu barco balança nas tempestades da vida? Paulo está dizendo: seja milionário. Não reclama não. Pastor, pergunta para ele quantos lenços ele usa por semana. Porque nós nos esquecemos que a palavra de Cristo enche a nossa vida. A palavra de Cristo, como disse o salmista, ela é mais preciosa do que o ouro. Vale muito mais do que prata e ouro desse mundo. A palavra de Cristo é mais doce do que o mel. A palavra de Cristo levanta o morto da sepultura. A palavra de Cristo traz vida em abundância para a nossa vida. E não só para essa vida. A palavra de Cristo leva você para a eternidade. Meus amados, nós unimos música e missão assim, entendendo que somos milionários. Não importa se a gente vai cantar num lugar que tem muita gente, ou 2 pessoas. Jesus disse que se tivesse 2 ou 3, Mateus, você lembra, né? Se tivesse 2 ou 3, ele ia estar longe. Ele não ia ouvir a música. Ele não ia ouvir a pregação. Ele não ia ouvir a oração. Foi isso que ele disse? Não. Onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, é palavra dele, não é minha, ele estará presente. Imagina se ele disse isso quando os presbíteros iam julgar, né? Se disciplinava ou não. Se Jesus ia estar presente no meio das confusões lá que tinha que ser resolvidas. Imagina quando a gente canta, quando afina a guitarra, quando o tenor, contralto, soprano, passar a semana toda. Ô irmão, você não está sabendo não? Coitado do Marcos, eu não sei como ele tem tanto cabelo na cabeça ainda. Não é fácil liderar há mais de 100 anos uma equipe de louvor. Brincadeira, Marcão, brincadeira. Meus irmãos, se você participar um pouquinho, coloca umas câmeras do Big Brother aqui para você ver. Coloca umas câmeras lá na casa dele, de cada integrante do grupo de louvor. Você vai ver como é necessário ter a riqueza da palavra no coração. Porque tem gente que chega e fala: ai, eu ia ir, Marcão, para o ensaio, mas sabe o que é, Marcão? Aí a pessoa deve olhar lá, a gente imagina, né, Marcão? Aí a pessoa olha lá na casa dela: sabe o que é, Marcão? É que aconteceu um negócio aqui em casa. Onde que aconteceu mesmo, meu Deus do céu? Você pensa que é brincadeira, irmão? Às vezes a gente foi lá, separou as vozes,
mandou. Imagina o Marcão cantando. Minha alma engrandece ao Senhor. Mas tem que cantar o falsete às vezes para o soprano. É uma luta, irmão. Mas a riqueza da palavra faz a gente continuar. É triste para quem abandona. É triste para quem não leva a sério. Mas é tão maravilhoso para quem se entrega, para quem entende. E eu não estou falando em entender de música é um processo. Mas para quem recebeu a vida, para quem já tem a salvação, para quem já convive com Cristo, para quem ouve Cristo na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, para quem tem esse apego às Escrituras, para quem ama orar, para quem ama cantar, irmão, está aqui, ou ali, ou na praça, ou em qualquer lugar do mundo, seja com instrumentos ou a capela, é uma maravilha. Nós somos milionários e nós proclamamos a nossa maior riqueza. É Cristo Jesus. Cristo Jesus é a esperança da glória. É isso que Paulo diz, é isso que eu creio, e é isso que eu canto, e é isso que nós devemos viver. Nós somos ricos. Não reclame do seu salário, não reclame da sua família. Não fala que você não tem dinheiro para fazer uma aula de canto, não, mentiroso. Mentirosa. Quanto você gasta lá no shopping, quando você vai? Ô irmão, é sério? É investimento na obra do Senhor. A música tem a ver com essa luta, essa labuta do ser humano de estudar, de aprender, de desenvolver. Não é fácil estar aqui, irmãos. Se o pastor precisa ir para o seminário, por que o cantor não tem que ir para a aula de música? Se o pastor precisa... E eu não estou falando de ler a Bíblia, hein? Porque ler a Bíblia todo crente precisa, senão você não vai saber a riqueza da palavra. Estou falando de coisa prática, de trabalhos. Por que você não vai fazer aula de violão? Não, pastor, é que eu já sei 3 posições. Ô irmão, se você já falou para alguém que não precisa fazer aula de música, porque já sabe 3 posições, arrependa-se do seu pecado, peça perdão a Deus e a essa pessoa, e pague pelo menos 3 meses de aula para ela. Porque isso é uma blasfêmia. Isso é uma bobagem. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, mas também com arte, com dedicação, com devoção. Quando você ouve a palavra de Cristo, você vê que ainda que a gente der tudo da gente, é nada diante de tudo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Então, para unir música e missão, você precisa entender que você já é milionário. Não reclame do dinheiro, não reclame do salário, não reclame do presidente. Seja uma bênção na sua igreja e onde Deus te levar. Você é rico. Precisa ser. É possível ser. E a palavra nos alegra demais, irmãos, quando a gente ouve assim os irmãos do Palavra Encanto, e que também encanta nosso coração, sim, porque a gente ouvir a Bíblia cantada é uma maravilha, né? Segunda coisa que você precisa saber, para unir música e missão, você precisa entender que você já é rico. Você não vai ser, você já é. Mas você precisa entender também que a música precisa ter um propósito, um objetivo, como tudo que fazemos precisa. Qual é o objetivo? Louvando a Deus. Olha, irmãos, a missão dos irmãos de Colossos era continuar crendo na palavra de Cristo, entendendo o quanto eles já eram ricos, e ao entender que eram ricos, eles iam cuidar uns dos outros. Eles iam instruir, iam aconselhar uns aos outros, e não iam pegar a revistinha tititi, não. Eles não iam entrar no blog de alguém famoso, não. Eles iam instruir uns aos outros, eles iam se aconselhar mutuamente com toda sabedoria. Porque a palavra de Cristo nos ensina que Ele é a revelação de toda a sabedoria de Deus. As causas difíceis da vida, os irmãos de Colossos iam lidar com a palavra de Cristo. Porque o objetivo era louvar a Deus.
Louvar a Deus com a vida. Louvar a Deus quando você recebe alguém na sua casa. Ou quando você vai visitar alguém. Até num hospital. Talvez uma UTI. De alguém em estado de câncer terminal. Você já cantou numa UTI? Já? Quantos aqui já cantaram no hospital? Levanta a mão, só para mim ver. Quem já fez isso sabe como é, não é? Porque a riqueza da palavra nos faz cumprir um objetivo. O nosso papel em tudo que nós fazemos é glorificar o nosso Deus. O objetivo do canto, dos acordes, do estudo teológico, exegético, dos cursos que fazemos, e aí você pensa, tudo que tem a ver com a igreja, eu te digo não. Do curso universitário que você fez ou faz, do posto de trabalho que você tem, o objetivo de você estar lá é louvar a Deus. É que as pessoas olhem para você e saibam que você louva, que você reconhece Deus, que você ama Deus, que você bendiz o nome de Deus em tudo que você faz naquela empresa, em tudo que você faz na sua vizinhança. Tem a ver com a união de música e missão. Porque se você só cantar, a minha avó, deixa eu te contar um caos. Minha avó baiana já está no Senhor. Eu sempre digo que a minha avó foi minha primeira professora de canto. Baiano não nasce, estreia, né? E aí minha avó era dessas, baianas aí. Quem é da Bahia aqui? Tem alguém da Bahia? Eita, cabra bom, muito bom. Olha, minha avó, ela cantava mesmo. Ela tinha um tique, ela lavava roupa, né? E eu posso falar isso porque eu falava isso na frente dela enquanto era viva, né? Eu brincava muito com a minha avó, ela lavava roupa e ela cantava e ela mexia o beiço, fazia barulho. E ela ficava cantando, glória, glória, aleluia, glória, glória. Já era beatbox. Minha avó já era rapper. Mas a minha avó também, eu gostava muito que ela lavava roupa, ela tinha um hábito antigo, e ela colocava o frasco dela amarrado, né? E eu gostava de puxar o plástico que a minha avó botava para lavar roupa. Enquanto ela estava lá cantando, e no beatbox, né? Aí eu ia lá e puxava o plástico e saía correndo. E minha avó corria atrás de mim, ela tinha um quintalzão, e eu corria, minha avó corria, e eu achava a coisa mais engraçada do mundo, e daqui a pouco minha avó soltava. Fala, caramba, minha avó tem fôlego, né? Aí eu corria mais longe, me escondia só para ouvir minha avó sustentar o agudo dela. Meus amados irmãos, é uma bênção a gente cumprir a nossa missão, entendendo que o propósito de tudo que nós fazemos, tudo que temos, é louvar ao Senhor da nossa vida. Isso animou o coração dos irmãos de Colossos. Tem que animar o seu coração também. Se você está pensando em parar, talvez você não seja da área da música, talvez você seja da área do ensino da igreja, da EBD, talvez você cuide do departamento infantil, talvez você cuide dos homens, talvez você cuide das senhoras, talvez você cuide da evangelização, talvez você esteja no departamento de missões, e você está falando, Senhor, quer saber uma coisa? Mas eu acho que eu vou parar, viu? Eu acho que eu vou parar. A minha pergunta é, você já fez discípulo para ficar no seu lugar? Você já preparou alguém como Paulo tinha preparado? Alguém para ir em Colossos e cuidar dos irmãos de Colossos? Porque as pessoas precisam continuar louvando a Deus. E se você louva a Deus onde você está, você tem que continuar até que tenha alguém para te substituir se necessário for. Você está entendendo, músico? Deixa eu contar uma de músico, né? Porque, afinal de contas, nós estamos celebrando. Mas serve para todos nós. A pessoa chegou no meu gabinete e falou, pastor, você
olha, nós estamos há tantos anos juntos, servindo no louvor. E quando já vem com esse papinho aí, né, Marcão? Não, porque olha, Deus já fez grandes coisas. Eu falo, vem de Deus ou do Satanás o que você vai falar? Porque Deus faz grandes coisas e vai continuar fazendo, né? Mas a pessoa diz, não, mas é que pastor, eu estou precisando, sabe, dar um tempo, eu não estou entendendo direito as coisas, eu acho que eu estou causando uns problemas. Aí vem aquele diálogozinho, acho que vocês nunca ouviram isso lá em Campinas, né? E nem o Marcão aqui, só eu que já passei por isso. Até com os bolivianos eu já passei por isso, porque não é só brasileiro não. Aí chegou e falou assim, olha pastor, então, eu acho que é hora de eu parar. Eu acho que é hora de eu, sabe, porque eu estou atrapalhando o grupo. Olha que papo furado, né? Eu não quero atrapalhar, pastor. Você não quer atrapalhar, não? Não. Eu não quero ficar dando trabalho. Ah, você não quer dar trabalho, não? Não. Ah, tá. Você não quer atrapalhar, não. Tá. Não quer dar trabalho, que bom. Acho que o diabo vai gostar de te abraçar. Porque quando a gente ouve a palavra de Cristo, quando o nosso objetivo é louvar a Deus, não importa o que aconteça ao nosso lado, a gente tem que se manter firme, forte e fiel. Eu gosto dessa tríade. Firme, forte e fiel. Eu não vejo Cristo abandonando nada do que Ele fazia. Eu também não vi os apóstolos abandonar, apesar de até serem assassinados por isso. Eu não vi Martinho Lutero abandonar o que ele estava professando, quando todo o império queria matá-lo. Por que um vocalista tem que abandonar o grupo de louvor, quando ele está se sentindo incomodado, ou atrapalhando o grupo? Se está atrapalhando, meu irmão, tem que orar. Mais palavra de Cristo. Mais coração centrado, focado em louvar e glorificar ao Senhor. Porque nós somos chamados para isso. Fomos eleitos, vocacionados, dotados para isso. Não dá para abandonar o que Deus nos dá. Porque se nós retrocedermos, você já sabe. Não dá para abandonar. Se está atrapalhando, estuda para parar de atrapalhar. Ah não, pastor, mas eu já estudei canto, então estuda a Bíblia. Porque deve estar faltando estudo bíblico. Palavra de Cristo. Meus amados irmãos, música e missão tem tudo a ver com entender o quão ricos somos e qual é o objetivo de toda a riqueza que recebemos. Glorificar ao nosso Deus. Conversei um pouco com a pessoa, e eu disse a ela, se eu fosse seu amigo, eu ia te dar um abraço, falar assim, muito obrigado, né? Tantos anos você nos aturou, afinal de contas, né? Nos aturou, né? Tem gente que pensa isso, né? Vem para o ensaio do louvor, de novo Marcão, de novo baterista, meu Deus, de novo, afinar a voz, de novo. Claro! Nosso objetivo continua sendo o mesmo. Não pode mudar. Para unir música e missão, nós precisamos entender essa riqueza e manter. Mantenha seu voto. Músico também é crente, né? Eu acho. Então, músico também fez voto. O meu foi aos 9 anos de idade, com violão tonante, Andrew. Aquele que era arco do índio, do indígena, sabe? Pegasse a misona e botasse uma flecha, dava para tirar naquele violão. Meus irmãos, eu fiz meu voto. Eu disse, Senhor, me ajuda a tocar pelo menos as 3 posições. É porque eu ouvia isso, né? Com 9 anos, né? Irmãos, quando eu tinha 26 anos, eu estava dirigindo um espetáculo que os outros diretores que eu conhecia tinham tudo mais de 50 anos e eu tinha 26. Eu passei 1 ano escrevendo os arranjos, gravando arranjo por arranjo no estúdio, para mandar para a coreógrafa treinar os mais de 30 bailarinos. Depois de 1 ano de trabalho, a gente fez a estreia do espetáculo.
E depois da estreia, a turnê estava tudo pronta para fazer, deu tudo errado. E que bênção que deu tudo errado. Sabe por quê, meus irmãos? Nessa altura do campeonato, eu nem lembrava mais da palavra de Cristo. Eu nem lembrava mais do objetivo de tocar acordes. Quanto mais de escrever partitura, de passar horas de gravação no estúdio, de passar tanta raiva para fazer acontecer o negócio, eu nem lembrava mais de Cristo. Eu tocava no grupo de louvor como um fardo, como uma obrigação terrível. Quando eu chegava para tocar com o baixista, e eu tocava a semana toda, trabalhava com baixistas profissionais, quando eu chegava, o irmão errava a nota dó, eu queria ter um infarto. Meus irmãos, eu entrava irado, e saía irado do culto. Meus irmãos, eu estava vivendo uma realidade paralela da missão. Eu não me lembrava mais por que eu estava lá. Eu era líder técnico da minha igreja, coitado dos músicos, coitado dos cantores, porque eu estava me tornando uma pessoa insuportável. Eu tinha me esquecido da missão. Eu estava lembrando muito da música, mas eu tinha me esquecido do porquê a música. Porque a música não é um fim em si mesmo. Como ser um pastor não é um fim em si mesmo. Como ser um presbítero, um diácono. Como ser um professor de escola bíblica. Como ser alguém que cuida do departamento infantil. Isso não é quem você é. É o que Cristo quer fazer através da sua vida. Eu não estava entendendo nada. E deu tudo errado, eu comecei a fazer o que crente faz. O que crente faz, irmãos? Ora, né? Eu voltei a orar. Ficava no meu estúdio, de madrugada, sempre para escrever repertório. Aí eu comecei a ficar para orar. Você sabe onde eu dormi várias vezes? Dentro do bag do meu piano digital. Porque o meu piano digital vem até aqui, e o bagzinho tem que ser generoso, né? Eu dormia lá dentro. Até que um dia eu estava lendo Tiago, capítulo 4, e eu orava a Deus: Senhor, tem alguma coisa errada, e eu, estou fazendo tudo certo, e o espetáculo está dando tudo errado. Purificai as mãos, pecadores. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Meus irmãos, naquele dia, aquele texto eu já tinha lido várias vezes, mas naquele dia, aquele texto foi para mim. O meu coração se quebrou, porque Deus me fez lembrar lá dos meus 9 anos, com o Tonantinho, pedindo 3 posições. E eu tinha acabado de escrever um espetáculo, e eu não lembrava de dar honras e glórias ao meu Senhor. Eu tinha acabado de dirigir uma equipe de músicos, e eu não conseguia louvar a Deus na minha igreja. Purificar as mãos, pecadores, foi o mais difícil para mim, porque eu tocava com bandas de baile, eu trabalhava com músicos, trios de metaleira, tocava jazz, tocava com muita gente bacana, e o purificar as mãos, pecadores, para mim, tinha que ser largar tudo. E foi aí que Deus me chamou para a missão também. A música não é para você, Tom, a música é minha. Você já entendeu isso? A música não é de vocês, a música é dele. Ele compartilha com a gente. Então, para unir música e missão, eu tive que entender a riqueza da palavra. Pela primeira vez na minha vida, irmão, eu tinha 26 anos de idade, eu cresci na igreja. Fiquei dos 13 aos 18 fora, mas eu cresci na igreja. 26 anos de idade foi a primeira vez que eu li a minha Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, porque eu não conhecia a palavra de Cristo. Você conhece a palavra de Cristo? Se você conhece, você é rico. E se você é rico, você tem usado a riqueza para glorificar a Deus. Como foi bom ter entendido isso. Eu me tornei um pianista free jazz do louvor.
Free jazz é o músico mais livre que você possa imaginar. Porque eu já não tinha mais o coração pesado. E se o irmão errasse o dó, tocasse o si, eu até fazia o si junto com ele. Se ele tocasse o ré, eu fazia um dó com baixo em ré. Soa bem para chuchu. Se ele tocasse o sol, eu fazia um dó com baixo em sol. Segunda inversão para quem é músico. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a música deixou de ser o ídolo do meu coração e se tornou a ferramenta que Deus me deu para servir a Ele. E eu queria fechar dizendo o seguinte: o versículo 17 nos ensina isso, quando Paulo diz, olha aí no 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, como que a gente tem que fazer? Fazei-o em nome. Para unir música e missão, você precisa entender que você já é milionário, que você tem um objetivo claro de louvar o seu Deus, de honrá-lo como um representante. Você precisa entender que você já é milionário, que o propósito já é claro e que você não é o tal. O tal é Cristo. Quem é Cristo, porque Ele era, é e será eternamente. Sabe o que significa? Ele é eterno, você é finito, limitado. Ainda que fosse possível saber todos os campos harmônicos do mundo e colocar tudo em uma música só, a gente não saberia tudo de música. Ainda que fosse possível cantar baixo, barítono, tenor, soprano, contralto, sopranino, tudo, todos os registros vocais, você ainda não seria o melhor cantor. Tudo é Cristo, nós só o representamos. Paulo está dizendo, tudo que vocês fazem, tudo que vocês falam no aconselhamento, na instrução, na aula, tudo que vocês cantam nos salmos, nos hinos, nos louvores, todos os acordes que vocês colocam no lugar, no instrumental ou no vocal, tudo isso tem a ver com Cristo. Tudo deve ser feito para Cristo, para a glória de Cristo, por amor a Cristo, por amor à palavra de Cristo, a vida de Cristo que está na sua vida. Tudo por Ele, para Ele, por causa dEle. Tudo você deve fazer como um representante. Unir música e missão é assim. A gente canta, a gente toca, a gente escreve poesia, a gente ministra o louvor, porque isso tem a ver com Ele. É tudo por causa do nome dEle. E sem Ele, nós não seríamos nada. Não cantaríamos nada. Não tocaríamos nenhuma nota dó ali, pior ainda um acorde. A gente não teria capacidade de pegar no microfone e falar, igreja, vamos cantar ao Senhor. Se não fosse pela palavra dEle, se não fosse para a glória dEle, não teria sentido. Que você possa unir o que você é com a missão que você recebeu. Hoje, como especialmente nós estamos falando do grupo de louvor, que você possa unir música com a missão que Cristo te deu. Agora eu queria fazer algumas aplicações rápidas. E a primeira delas, entendendo isso, é que nós precisamos produzir e repartir. Você pode ler comigo? Pode ler, por favor? O que nós precisamos produzir e repartir? Leiam. Pode ler. Composições bíblicas que anunciem o evangelho da graça e sejam... Como eu gostei de ouvir vocês hoje. Nós não precisamos fazer ninguém chorar ou sorrir. A gente fica assim, ai pastor, mas essa igreja é desanimada. Como que a gente vai tocar para esse povo duro de coração? Desce, irmão. Desce, irmã. Não toca não, não canta não. Porque a gente não canta, a gente não toca para emocionar ninguém.
A gente canta para adorar aquele que por nós morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai, olhando e recebendo o louvor do seu povo. Não é por emoção, é por vocação, é por causa de adoração. Amém? Então nós precisamos produzir mais, repartir mais essas canções. Nós precisamos. Canções que expressam essas verdades, edificam, ensinam e transformam vidas. Sabe, não é pelos acordes, não é pela abertura vocal, é pelo poder da palavra de Cristo para a glória de Cristo Jesus. Nós precisamos produzir e reproduzir canções assim. Nós precisamos nos lembrar. Você pode ler o que você precisa lembrar? Leia. Louvando a Deus. Todos os recursos. Outro dia, numa igreja do interior, que eu não vou falar onde é, mas os irmãos lá, né? Que reclamar do músico é fácil, irmão. Mas você ora pelo músico da sua igreja? Essa semana, quantas vezes você orou pelo Marcão? E eu vi que tem várias igrejas representadas aqui, glória a Deus, né? Quantas vezes você orou pelos seus músicos? E eu estava dizendo nessa igreja, num outro workshop, e dizendo assim, irmãos, não, mas aqui ninguém, pastor, blá, 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 mas o tecladista, mais do que sempre, né? A minha pergunta, quantos meses de curso de violão, ou teclado, ou bateria, ou de canto você pagou para alguém? Você já ofertou um mês de aula de música para alguém? Devia, viu, irmão? Se você quer que a música floresça e cresça na sua igreja, para a glória de Cristo, lembre-se que também os nossos recursos é dado pelo Senhor, para glorificar o Senhor. E talvez você não cante, talvez você não toque, mas talvez alguém do grupo precise de aula e não tenha dinheiro, e Deus te deu mais dinheiro. Por que não ofertar generosamente na vida desse seu músico que Deus tem usado para te abençoar? Você precisa lembrar, isso é para os músicos, mas é para todo crente. Tudo que nós temos, 1 Crônicas 29, que foi cantado aqui, veio dele, deve voltar para ele. Leia aqui o segundo que você precisa lembrar. O que é que precisamos lembrar? Somos chamados para... Ficou técnico isso aqui? Não. Nós precisamos nos lembrar que nós somos servos, salvos para servir ao Senhor. Outra tríade que eu gosto. Salvo para servir ao Senhor e o seu povo. No caso dos músicos, quando estudam, então se você não tem estudado o repertório, Marcão, pode orar imprecatoriamente. É inimigo infiltrado, não é possível. Porque os repertórios que cantamos para a glória de Deus precisam ser estudados em casa. Irmão, por isso que você tem que orar pelo seu músico. Por isso que você tem que orar pelo cantor aqui. Às vezes o pessoal vem na igreja e fala, tá bem, hoje o louvor, pastor, foi horrível, viu? Foi horrível, foi horrível. Mas quantas vezes você orou, quantas ligações você fez para alguém que cantou ou tocou na semana? Porque não é fácil, é uma luta espiritual estudar em casa. O ensaio é uma luta. Então ore, porque todos somos servos e precisamos servir. Nós precisamos nos esforçar. Para quê, irmãos? Leiam vocês. Bom, eu estou sempre remetendo ao nosso texto de Colossenses 3, mas isso aqui é muito fácil de entender. O músico também precisa ser um discipulador. Às vezes a gente fala assim, mas músico não sabe Bíblia, né? Músico do Satanás não sabe mesmo. Mas músico de Jesus sabe Bíblia sim. Sabe da palavra sim. Conhece sim. E não é só salmo não, irmão. Nós conhecemos. Nós fazemos teologia bíblica. Dos instrumentos, dos vocais. Ou você nunca fez?
Se nunca fez, precisa fazer. Não me deixa envergonhado aqui, né? Porque o músico também é um discipulador. A minha resposta para aquela pessoa foi exatamente essa. Quantos contraltos, nesses anos todos que a gente está junto, quantos contraltos você preparou para ficar no seu lugar? Sabe quantos ela tinha preparado? Nenhum. Então estava atrasada, para se lembrar que ela também é uma discipuladora. Todo crente é um discipulador. Não é só músico, mas o músico une música e missão quando ele entende que ele é um discipulador. Não é um influencer digital do Instagram ou do YouTube. Ensinar sobre o Senhor, a palavra rica, o objetivo de glorificar, ser um embaixador de Cristo, só vocês podem. Nós precisamos nos lembrar, olha lá, ó, que nós somos salvos para servir aqui, enquanto nós somos preparados para nos unir àqueles que cantam em Apocalipse. Enquanto você é treinado aqui pelo Senhor, lembra, está sendo preparado para o coro celestial. Eu quero tocar piano lá, irmão, você não quer não? Eu não sei quantas teclas vai ter, mas vai ter para todo tecladista. Vai ter, né, irmão? Talvez você faz a base, eu faço o solo, você faz o solo, eu faço a base. A gente vai se ajeitar lá, né, meu irmão? A bênção é que nós vamos estar lá. Porque todo servo salvo que serve aqui vai adorar lá. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar na eternidade. Você quer também? Por isso que a gente faz missão. Por fim, vamos ficar em pé e vamos ler isso. Eu queria fechar aqui. Eu sei que você entendeu como unir música e missão. Entendendo que você é milionário. Mas você tem riqueza que tem com um propósito, um objetivo. E esse objetivo cumprido mostra quem você é e o que você faz no nome de quem você faz. Você é um embaixador. Você é um representante. Faça isso. Vamos cantar, vamos dizer isso aqui. Precisamos fazer tudo isso com todo amor, satisfação e alegria, pois nosso Deus tudo fez tocar o seu povo com coração grato, sem reservas. Fecha teus olhos. Sem reservas, Senhor. Sem preconceito, Senhor. Sem preguiça, Senhor. Sem relaxo, Senhor. Se o Senhor fez como fez tudo por amor a nós, nós queremos fazer tudo por amor ao Senhor. Deus, dê mais 36, dê mais quantos anos o Senhor quiser a essa equipe, a esse povo santo que se reúne aqui para te adorar, a esse povo santo que já entendeu o quão rico é, o objetivo da vida que tem e o privilégio que tem de representar Cristo Jesus na terra. Se ele cantou, Pai, antes de ir para o Getsemane, se ele cantou antes daquele sofrimento, é certo que eu e meus irmãos aqui podemos cantar em todos os momentos da nossa vida. É certo que nós podemos tocar e adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, quando tudo está muito bem, mas quando está muito difícil também é possível, Senhor. Porque o Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso exemplo, Jesus. E o Senhor cantou o último cântico, antes de ser moído, massacrado, humilhado, pregado naquela cruz, por amor a nós pecadores. E se o Senhor nos amou como nos amou dessa tal maneira, é claro que nós podemos sim, Senhor, pela capacitação sobrenatural do Teu Espírito, não pela nossa vontade, não pela nossa potencialidade, não pelos nossos estudos, mas pelo Teu Espírito, pela unção do Senhor, nós podemos e devemos nos dedicar mais no que o Senhor tem nos dado. Podemos, Senhor, podemos ir além, podemos fazer mais e melhor, com todo amor e toda dedicação.
cantando e tocando quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará por nós. Fica conosco e continue sustentando a tua igreja e os teus adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Amém. Que Deus te abençoe. Pode se sentar.